Olá, amigos, bem-vindos para mais um SEAC no Lar, uma oportunidade semanal que nós temos, que nos é oferecido, de estudar o Evangelho de Jesus através das lições que são trazidas pela psicografia de Chico Xavier e que nos traz grande oportunidade de conhecimentos e melhora a vibração na nossa casa, portanto, um momento de grande felicidade. Hoje nós veremos a lição 121, Amizade e Compreensão, do livro Vinha de Luz, que estamos já há algum tempo estudando. E conosco, uma vez mais, o José Rubo, que eu convido também para que se manifeste. Boa noite, Maurício. Boa noite, amigos que nos acompanham. Estamos aqui mais uma vez, Maurício e eu, com o apoio da técnico do Matheus, para fazer mais um Evangelho no Lar, o SEAC no Lar, esse programa que nós realizamos semanalmente, como o Maurício já comentou. É sempre um prazer para nós dois estarmos aqui. Nós aproveitamos muito desse momento, nos é muito precioso esse momento que nós dividimos aqui com vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos para que a gente possa fazer um belo estudo, né, neste Evangelho no Lar. Obrigado, José, bem-vindo. E como nós dissemos, então, o SEAC no Lar é o estudo do Evangelho no Lar semanal, essa proposta espírita de realização do estudo do Evangelho em casa. E nós sempre lembramos que tem alguma sequência que não é necessariamente ali fixa, rígida, mas é interessante para nós seguirmos, né? Por isso, sempre a orientação para aqueles que estão iniciando, que estão conhecendo agora, né, a prática do Evangelho no Lar. Nós iniciamos com uma prece, realizamos uma leitura a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, ou no nosso caso aqui particular, nós utilizamos uma obra de cunho evangélico, né, que é o Vinha de Luz, que estamos utilizando agora, psicografia do Chico Xavier, autoria espiritual de Emmanuel, onde traz as lições a partir de versículos do Evangelho de Jesus. E com isso, então, Emmanuel detalha nas lições e nós analisamos aquilo que se aplica no nosso dia a dia, na nossa vida, buscando, evidentemente, seguir o Evangelho, nos tornarmos pessoas melhores. A partir da leitura, as reflexões, os comentários daqueles que participam e encerramos também com uma prece, agradecendo aos bons espíritos, a Jesus, e pedindo a proteção de todos, enviando boas vibrações para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, enfim, de uma maneira que o clima do nosso lar se torna melhor. Com isso, então, criando aquela barreira vibracional à influência de maus espíritos. Como que ela é criada? A partir da nossa mudança mental. Quando adquirimos boas práticas, as nossas vibrações, a nossa prática mental melhora e com isso, então, nós ficamos fora da ação desses irmãos que muitas vezes agem na ignorância, não necessariamente no mal. E é importante que seja feito num dia determinado da semana, num horário específico. Por quê? Para que nós possamos nos disciplinar aqui no SEAC todas as quartas-feiras, das 18h30 às 19h30. Iniciando a prática com os nossos familiares em casa, selecionamos um dia da semana onde a possibilidade de estarem presentes é bem maior, e aí então cada um assume o compromisso com aquele dia e horário, por isso facilita bastante. A gente sabe que a disciplina é uma questão que nos ajuda no progresso, né? Porque as coisas se tornam organizadas, se tornam ordenadas.
E após a leitura, após a prece também, nós podemos, por exemplo, utilizar da água fluidificada, né? A água fluidificada é uma prática também que nós utilizamos na casa espírita e que tem grande utilidade para aqueles que participam. Eu peço até ao José que comente um pouco, explique para nós essa questão da água fluidificada. Maurício, para os amigos que nos acompanham, vários já perceberam que em todas as reuniões espíritas, nós sempre nos fazemos uso de um recipiente com uma jarra com água, uma garrafinha de água que permanece ali ao nosso lado durante a reunião, durante uma oração, durante, por exemplo, também o Evangelho no Lar. E essa água fica naquele local junto conosco, sofrendo as vibrações positivas que essa reunião ou essas orações permitem, essas vibrações que são emitidas por esse ambiente que se forma ao nosso redor durante estas reuniões. Então, esta água que está ali, né, nesse recipiente, ela sofre a ação dessas vibrações, desses fluidos, ela se modifica, fluidicamente podemos dizer, né, de forma que ela toma uma feição, uma consistência até que pode nos favorecer, né, nos nossos problemas pessoais, tanto psicológicos, quanto mentais, espirituais, quanto físicos também. Tá? Então essa água ela está ali como uma fluidificação de um mineral, a água, tá? Para que nós, ao final das reuniões, ao final da oração, possamos beber daquela água e ela vai servir como um bálsamo, como algo que nos auxilia a modificar o nosso pensamento, modificar a nossa vibração, nos trazer um alento, nos trazer um conforto. Não é um remédio, não é um paliativo, é apenas algo que vai nos favorecer para a mudança. Então é importante que você traga para as suas reuniões, ou seja, também no Evangelho no Lar, uma jarra, alguns copos, para que você possa distribuir depois essa água àquelas pessoas que estão participando do procedimento, desse encontro, para que essas pessoas que estão participando, todas elas de forma comunitária, possam beber dessa água. Tá? Depois, se sobrar água, você pode guardar na geladeira, não tem problema nenhum. Se você quiser depois usar essa água para beber mais tarde, ou para fazer um suco, alguma coisa que você sirva para os seus membros de sua família, você pode. Tá? Ela está ali, permanece como está. Você não precisa renovar, né, o efeito dessa água fluidificada. Uma vez fluidificada, ela está ali pronta para o que você precisar. Inclusive, se você quiser adicionar mais água àquela jarra que está pela metade, não tem problema nenhum. Você pode fazer isso também e vai usando e fazendo uso e tirando proveito desta água fluidificada. Obrigado, José. E você pode estar aí se perguntando, né? Fala, poxa vida, está chegando a época de férias, aí eu vou viajar com a família, e o que nós fazemos? No dia do Evangelho no Lar, eu estarei viajando, posso fazer? E eu te diria, deve fazer. Olha só que oportunidade, chegou no dia e horário, você está viajando, está fora da cidade, está com a família lá no local de lazer, com todas aquelas atividades, e você se lembra do Evangelho, porque já ficou previamente combinado, e você dá uma parada naquele momento de lazer ali e vai fazer o Evangelho. Olha que coisa importante, é isso que é importante para a gente, abrir mão de certas coisas materiais, a gente não precisa abrir mão da vida, e nos aproximarmos da coisa espiritual, com certeza, é de uma importância muito grande. Ou então, olha, meu filho está estudando fora e a gente tinha a prática de fazer aí, o costume de fazer, posso fazer online, ele ensinou a gente como que usa aí o
o celular para fazer uma reunião no celular. Pode fazer, deve fazer. É importante que as pessoas que já adquiriram o costume, a prática do Evangelho no lar, mantenham firme. E a tecnologia está aí para nos ajudar, é claro, né? Bom, como nós sempre fazemos, então, nós realizamos uma leitura do texto e depois voltamos e vamos comentando passo a passo, parágrafo por parágrafo ou bloco a bloco, né? E é isso que nós vamos fazer nesse momento, então. Mas antes de tudo, eu convido a todos para a prece de abertura. Elevemos o nosso pensamento, nossa mente a Deus e aos bons espíritos, rogando nesse momento que nos reunimos para o Evangelho no lar, que nos permita, Senhor, a presença generosa dos irmãos espirituais, para que nos orientem, nos intuam sobre aquele conteúdo mais necessário para o nosso aprendizado, para aplicar na nossa vida. E que tenhamos a boa vontade, a disposição, a força de promover essa mudança moral que é tão importante para cada um de nós. Que Jesus, nosso Mestre, em nome de quem nos reunimos, esteja conosco e nos ampare nesse propósito. Que assim seja. Vamos à leitura, então. Vinha de Luz, 121, amizade e compreensão. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhes dizem respeito, amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizem os trabalhos, esquecidos de que as afeições, quanto às plantas, reclamam cultivo adequado. Compreensão não se improvisa, é obra de tempo, colaboração, harmonia. O próprio Cristo, primeiramente, semeou o ideal divino no coração dos continuadores, antes de recolher-lhes o entendimento. Sofreu-lhes as negações, tolerou-lhes as fraquezas e desculpou-lhes as exigências para formar, por fim, o colégio apostólico. Nesse particular, Paulo de Tarso fornece-nos judiciosa lição, declarando aos coríntios que os criara com leite. Tão pequena afirmativa transborda sabedoria vastíssima. O apóstolo generoso, gigante no conhecimento e na fé viva, edificara os companheiros de sua missão evangélica em Corinto, não com o alimento complexo das teses difíceis, mas com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo Jesus. Não lhes conquistara a confiança e a estima, exibindo cultura ou impondo princípios, mas sim orando e servindo, trabalhando e amando. Existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento, como acontece ao trigo no campo espiritual do amor, não será possível colher sem semear. Examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não te esqueças da atenção do adubo do irrigador. Coloca-te na posição da planta em jardim alheio e, reparando os cuidados que exiges, não desdenhes resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. Imita o lavrador prudente e devotado, se desejas atingir a colheita de grandes e preciosos resultados, nos diz Emmanuel nessa lição. E como
Nós dissemos, então, né, pela leitura já percebemos a profundidade que Emmanuel nos leva às questões dos relacionamentos, principalmente, né, e das exigências, muitas vezes, que temos a respeito. E então vamos a uma releitura e aí os comentários, né? Como eu disse, número 121, Amizade e Compreensão. E Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2, com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. E peço então que o José contextualize para a gente esse momento da fala de Paulo. Maurício e amigos também, essa é a primeira carta ou epístola de Paulo aos Coríntios, e é uma carta que foi escrita pela forma como ela é escrita, pela forma, a saudação que vem no início, é o próprio Paulo se dirigindo a esses cristãos de Corinto, lembrando que Corinto é uma cidade na Grécia, né? Enquanto Paulo estaria nesse momento em uma outra cidade da Turquia, que seria Éfeso. Então ele escreve essa carta, né, estando em Éfeso, escreve carta aos Coríntios para orientá-los, orientar aquela igreja incipiente que também havia em vários lugares. Ele fazia isso de costume com as várias igrejas daquela região, orientando sobre como agir, sobre como se comportar, sobre como conduzir os louvores, né, como conduzir as então reuniões que se faziam, né, do cristianismo, e ele vai dando instruções e recomendações, o que fazer, o que não fazer, como se comportar, como foi dito. Inclusive, nessa carta de Paulo aos Coríntios, é onde nós encontramos aquela famosa, o famoso trecho dessa carta no capítulo 13, em que ele fala do amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. É um texto bonito, né, que está dentro dessa carta, que todos devem conhecer e reler vez por outra, porque é muito interessante mesmo, né? E nesse momento desse excerto que o Emmanuel tira da carta de Paulo aos Coríntios, com leite vos criei e não com carne, Paulo está demonstrando a esses cristãos, né, que ele vai falar ou está falando de coisas que eles podem entender, que eles são todos nós, né, somos os ouvintes de Paulo nesse momento, nós somos ainda muito presos às questões da matéria e não às questões do espírito. Então ele vai comentando e falando de coisas mais materiais para poder nos elevar à compreensão daquilo que é realmente espiritual. E todo o desenvolvimento da carta e todo o desenvolvimento dessa lição que Emmanuel nos traz vai em cima disso, da necessidade de nós começarmos a estudar e entender aquilo que é o básico, para que a gente possa evoluir e também para que nós possamos ter uma relação com as outras pessoas, com o nosso próximo, de compreensão, porque se você está entregando um conhecimento, algo para alguém, ou você, na analogia, está plantando algo, você deve ter a paciência e a bondade de esperar que aquilo frutifique para poder depois colher os frutos. É isso, Maurício. Poxa, José, excelente a análise, né? Quando você contava para a gente aí como que se contextualizou nessa fala,
Eu me lembrava, talvez alguns dos companheiros até já se lembrem, também tenham ouvido a expressão dente de leite, né? Eu me lembro quando era garoto aí, tinha a expressão futebol dente de leite. Era aqueles que estavam ainda na simplicidade de aprender o jogo, ainda estava ali começando. Me parece que é isso que o Paulo está falando para o pessoal, né? Gente, vai com calma. Para de contenda, para de briga, porque a questão aqui ainda é dente de leite, ainda tem bastante coisa aqui que eu não falei, porque vocês não estavam e ainda não estão preparados para isso, né? Me parece que é essa questão, não, José? Exatamente isso, Maurício, né? Nós precisamos dar tempo ao tempo. Muitas vezes nós não temos a paciência de esperar aquele irmão que a gente quer ver evoluir, né, que ele tenha a sua própria evolução, para que ele nos retorne aquilo que nós temos de expectativa sobre ele. Então a gente cria uma expectativa muito grande e depois, me decepcionei com este ou aquele, sem enxergar que nós estamos ora num polo, ora no outro polo. Muitas vezes, outras pessoas têm uma expectativa muito grande sobre nós e nós não conseguimos entregar. Por quê? Porque a gente precisa evoluir mais, a gente precisa se esforçar mais no estudo para conseguir aquela evolução e aí sim entregar aquilo que, na verdade, Deus espera de nós e que Jesus veio nos mostrar como fazer. E, José, referindo-nos ao título Amizade e Compreensão, e tendo essa explicação inicial do contexto ali que acontece com Paulo, né, na carta de Paulo, e depois nós vamos ver agora com a lição que Emmanuel nos traz, parece que é bem aquela questão que até esses dias você conversava comigo e falou a respeito, forma e conteúdo. A gente começa a disputar o conhecimento da forma e o conteúdo, que é a profundidade do ensino, ele vai ficando de lado. E se a gente não entrar nessa questão propriamente dito, ela pode inclusive se perder. Olha só, amizade e compreensão. Olha que é assunto importante. Você citou muito bem sobre a fala que Paulo traz no capítulo 13, né, fazendo uma referência à questão desse amor, não é? Certo. Vamos lá, então. A leitura da lição propriamente dito. Muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhes dizem respeito, amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizem os trabalhos, esquecidos de que as afeições, quanto às plantas, reclamam cultivo adequado. Compreensão não se improvisa, é obra de tempo, colaboração, harmonia. É uma referência aqui sobre a necessidade que a amizade, a afeição, a compreensão precisam de ser trabalhadas também, cultivadas da mesma maneira que uma planta. É plantada a semente, a terra ali tem que ser preparada, tem que ter o trabalho constante, a manutenção, tem que estar trazendo a dose de água necessária, o adubo necessário. Por quê? Demanda tempo, ao longo do tempo que se estabelece essa relação, né? E o que vai fazer, o que vai promover, né, o fortalecimento dessa semente que foi plantada, desse relacionamento, vai favorecer que aquelas situações de conflito entre as pessoas, as discussões desapareçam ou reduzam bastante, porque o nível de compreensão entre elas vai se tornar muito maior. E aí sim, esses trabalhadores poderão, de alguma maneira, estar mais preparados para aquilo que muitas vezes nós começamos a exigir logo no início, logo no primeiro momento.
e trazendo para dentro da nossa casa as nossas relações afetivas também, com a família, com aqueles que dividem o dia a dia conosco, é a mesma coisa. Mesma coisa, se nós vamos passar as exigências, muitas vezes, antes de que seja feito ali um trabalho de cultivo, de enriquecimento, nós não vamos conseguir nada a respeito, né? Nos próximos parágrafos, inclusive, nós vamos ver como que Jesus lidou com essa situação. Mas eu passo para o José para os comentários também a respeito dessa fala. É algo, Maurício, que sempre eu também observei em todas as áreas da nossa vida, a gente consegue observar isso, né? A gente tem que trabalhar sempre em conjunto. Nós estamos sempre trabalhando com alguém, né? E isso envolve você ter uma cooperação e envolve você ter uma confiança naquele colaborador. E não é raro a gente querer exigir do colaborador mais do que ele pode entregar. Ou que a gente queira, né, que esse colaborador seja o melhor de todos os possíveis colaboradores, né? E se eu não tiver um colaborador excelente, então eu não faço, porque eu não tenho o colaborador que eu quero. Então, em vez de se portar dessa forma, exigindo um colaborador excelente, nós temos que aceitar, muitas vezes, as imperfeições, porque, na verdade, nós temos as nossas limitações, nós temos as nossas imperfeições. E se nós formos ficar esperando um colaborador perfeito, aquele que já sabe fazer tudo, aquele que, né, entrega o serviço pronto, então também não precisa de nós, porque ele faz. Né? Então nós precisamos ter essa humildade de entender que cada um de nós tem uma limitação, que a hora que nós colocamos as nossas capacidades juntas, essas capacidades se somam e diminuem as limitações que cada um pode ter. Então não vamos esperar um colaborador perfeito, vamos fazer aquilo que nós temos que fazer sem, né, nos atermos a essas limitações e sim nos atermos às virtudes que cada um tem. Continuando, né, nos diz Emmanuel, o próprio Cristo, primeiramente, semeou o ideal divino no coração dos continuadores, antes de recolher-lhes o entendimento. Sofreu-lhes as negações, tolerou-lhes as fraquezas e desculpou-lhes as exigências para formar, por fim, o colégio apostólico. Gente, eu acho que aqui, esse parágrafo aqui, ele tem uma importância fundamental. Ele acho que de uma necessidade do nosso entendimento e de exercício para que coloquemos em prática na nossa vida. Olha só. Lendo essa questão, como que Jesus trabalhou o colégio apostólico, aquelas pessoas que ele escolheu para que estivessem com ele. Nós todos sabemos que não eram homens perfeitos, mas que cada um tinha a potencialidade que deveria ser aplicada, desenvolvida e aplicada para a continuidade da proposta, daquilo que de fato era necessário. Mas para que isso acontecesse, essas pessoas precisariam receber o conhecimento e confiar naquele que estava passando para eles. Era necessário, então, que estivessem juntos por um longo tempo, para que se conhecessem, para que soubessem dos defeitos, das dificuldades, um do outro. E confiassem uns nos outros também. Então, olha só, não parece aquele trabalho de liderança que a gente vê aí o pessoal falando, os coaches, os consultores falando para a gente no YouTube, nos livros, o tempo todo, que é o trabalho da liderança, de criar ali aquela empatia, aquela equipe de liderados. Jesus ficou 3 anos com essas pessoas, conhecendo-os, dando oportunidade de que eles conhecessem entre si, que conhecessem ele. Para quê? Para que quando ele falasse algo,
eles tivessem segurança de fazer. Imagina, né? Nós muitas vezes nos sentimos inseguros, incapazes de realizar alguma tarefa. E aí nós recém chegamos ao local, aquele local, vamos supor, um trabalho voluntário, isso vale para os dirigentes de trabalhos também, nós recém chegamos ao trabalho, e o irmão nos pede ou nos diz que devemos fazer tal coisa, e nós não temos, nós não conhecemos ele, não conhecemos o local e não nos sentimos seguros. Qual que é a chance de acertar? Ela existe, mas é relativamente pequena. Nós vamos ter que nos reinventar ali, provavelmente, para conseguir. E muitos de nós acabamos conseguindo. E aí a gente fala, não, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, coisa assim. Mas olha só, quando existe a possibilidade dessa convivência, de adquirir essa segurança, para a pessoa, então, poder agir de fato. Eu, particularmente, gosto muito do COEM, o Curso de Orientação Espírita e Mediúnica, né, que hoje em dia, inclusive, tem sido substituído em algumas casas espíritas por outros tipos, outras estruturas de curso. Mas eu gosto particularmente do COEM, porque o monitor, ele está junto com aquelas pessoas o tempo todo, todas as semanas, naquele momento. A ponto de quando nós chegamos na prática da mediunidade, aqueles que despertam a mediunidade têm a segurança, pois acreditam, sabem que aquele que está ali junto com eles vai, de fato, levá-los à condição da prática segura, sem receio, sem medo, com todo o controle, todo o aprendizado. É basicamente o que Jesus fez, a ponto de, 3 anos depois, ele se retirar, não vamos nem considerar que a crucificação, nada disso, mas de uma maneira ou outra. Ele se retiraria e se retirou da maneira que a história previa que faria, e aqueles homens continuaram o trabalho. Então, olha a importância desse conhecimento. O que foi cultivado durante esses 3 anos? Né? Claro que houve todo o ensinamento. Estavam, afinal de contas, junto com um mestre, o professor, aquele que veio para ensinar. Mas, principalmente, isso germinou porque foi cultivada a amizade e a compreensão entre eles. Não é? Quem teve ou tem a oportunidade de assistir aquela série que tem no stream, né, Chosen, percebe ali, claro, com toda uma criação, né, a ficção, o romance e tudo mais, mas percebe, por exemplo, as diferenças entre um e outro, entre os apóstolos, e como o personagem, no caso Jesus ali na série, lidava com tudo. Eu tenho certeza que, na realidade, a profundidade desses relacionamentos foi muito maior do que a série consegue mostrar. Mas só por ali já dá para a gente ter uma ideia do que precisa ser feito, né? E sabendo que precisa ser feito, o que eu tenho que fazer? Para que a gente estuda o Evangelho? Para aplicar, para colocar na gente mesmo, não é? José, me estendi um pouco, mas está aí, a palavra é tua. Maurício, o que está aqui escrito, né, no capítulo do Emmanuel. Compreensão não se improvisa. Não é algo que você consegue, compreensão, confiança. Né? Então, isso é conquistado. E Jesus foi o nosso maior exemplo, né? O Filho de Deus. Deus nos enviou o seu Filho para que ele pudesse nos mostrar. Então ele tinha toda a autoridade, ele tinha essa autoridade de chegar ali para aqueles apóstolos, falar com eles e eles olharem, ouvirem e acreditarem naquilo que estava sendo dito. Que Jesus comprovava através das suas atitudes, através dos seus atos, aquilo que ele falava. Então essa comprovação, né, do líder, aquele que não só fala, mas mostra o caminho, né? Então nós precisamos olhar para ele e dizer com todo o nosso amor,
toda a nossa fé. Eu confio em ti. E seguir. É assim, Maurício. Vamos lá, continuando. Nesse particular, Paulo de Tarso fornece-nos judiciosa lição, declarando aos coríntios que os criara com leite. Tão pequena afirmativa transborda sabedoria vastíssima. O apóstolo generoso, gigante no conhecimento e na fé viva, edificara os companheiros de sua missão evangélica em Corinto, não com o alimento complexo das teses difíceis, mas com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo Jesus. Não lhes conquistara confiança e a estima exibindo cultura ou impondo princípios, mas sim orando e servindo, trabalhando e amando. Olha, essa colocação que Emmanuel nos faz aqui é importantíssima, porque vejam, né, Paulo era aquele doutor da lei. Essa questão, então, da rigidez dos ensinamentos, alta cultura, era com ele. Era de fato, e foi assim que ele agiu durante muito tempo. E ele agiu na confiança que aquilo ali estava certo. E aí nós temos toda aquela a ocasião da perseguição aos seguidores de Jesus, o encontro com o mestre às portas de Damasco, aquele momento em que Paulo perde a visão, né, a luz. A iluminação do Cristo foi tão grande para ele e não aconteceu assim instantaneamente, né? Ele vinha refletindo enquanto ele vinha no deserto ali junto com aqueles dois que o acompanhavam, ele vinha refletindo. Então ele chegou naquele momento e ele se depara então com o conhecimento verdadeiro, né? A tal ponto ali que ele se torna até cego naquele momento. E aí vem o Ananias e acolhe ele, não pergunta nada, não fala, olha, você que estava perseguindo a gente, nada disso. Fala assim, olha, Jesus me mandou que viesse aqui para te atender. E aí, então, ele muda a sua vida, né? E o que ele descobre com isso? E não descobre de imediato também, não. Ele descobre a duras penas, ele precisa se retirar ao deserto, ele precisa trabalhar, ele precisa voltar à simplicidade. Paulo era tecelão, então quem lê o livro Paulo e Estevão vai perceber todo o trabalho dele em si mesmo para que ele, de certa maneira, apague a presença daquele ego dominador, daquela cultura, todo aquele conhecimento que ele tinha e deixe surgir em si aquele amor de Jesus que ele passou a conhecer. E percebe, então, que os ensinamentos, de maneira muito mais simples e verdadeiros, eles são muito mais fáceis de serem entendidos. Ele não precisa, como diz Emmanuel aqui, das demonstrações de cultura, de rigidez, de conhecimento, nada disso. Ele vai de uma maneira muito mais fácil. E como o José falou, que eu achei bem importante, né? Ele passa a exemplificar, ele passa não somente a falar, a ser aquele que muitas vezes nós somos, aquele com a palavra, com o conhecimento, o livro. A pessoa vem conversar conosco, nós citamos Emmanuel, citamos André Luiz, Livro dos Espíritos, sabemos decor determinada questão, né? Então nós somos o conhecedor da lei, mas ele passa a exemplificar, como nós sempre deveríamos fazer também. Ele demonstra, então, que tudo aquilo que ele está falando foi aplicado nele e que deu certo, né? Olha que interessante. E dessa maneira, então, ele consegue aquilo que nós havíamos falado, ele consegue, né, a cooperação, a segurança, a certeza de que será seguido, porque foi desenvolvido ali de maneira fraterna, foi desenvolvida a compreensão, o relacionamento entre ele e aquelas pessoas, e podendo fazer isso, desenvolve entre essas pessoas também. José?
Seguimos, Maurício. Podemos seguir para a próxima. Vamos parte, lá, né? então. Existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento. Como acontece ao trigo, no campo espiritual do amor, não será possível colher sem semear. Olha só que interessante aqui a comparação com o trigo, que ele precisa ser semeado, ele precisa ser cultivado, ele precisa ser cuidado, né? Nós conhecemos bem a expressão de separar o joio do trigo, né? Porque ali se mistura na plantação, é necessário deixar crescer, depois fazer a separação deles, né? Então, Emmanuel faz a comparação, né? Que no campo espiritual do amor não será possível colher sem semear também. E aí aquela pergunta, né? Nós estamos semeando, né? No campo do amor, nós estamos semeando essa amizade, a compreensão, a fraternidade, a serenidade, o respeito, nós estamos semeando, porque se estivermos semeando e cuidando disso, fatalmente a colheita vai ser fantástica. Se não estivermos, o que pode acontecer, né? Pode não acontecer nada, a plantação não vinga, né? Examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Puxa vida, gente, olha. Examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Hein? E é necessário fazer isso. Tem pessoas que às vezes falam para a gente assim, não, eu não consigo estabelecer um relacionamento de amizade durante muito tempo. Puxa, eu não tenho nenhum amigo da época da escola, da época da faculdade, por exemplo, né? Ou frequentou uma igreja, frequentou um trabalho social, tal, e relata também dessa maneira, né? E, ao mesmo tempo, nós encontramos outras pessoas, daquelas que residem, muitas vezes, não em cidades pequenas, mas cidades já de porte médio, residem há décadas, 2, 3, 4 décadas na mesma cidade, e anda pela rua, conhece todo mundo, as cidades aí que tem 200 mil habitantes, por exemplo, ou mudou de uma determinada cidade para outra, já faz 10 anos, ainda mantém relacionamentos, e não é uma ou duas pessoas, mas várias pessoas na cidade de onde saiu. Então, olha só, essa lavoura afetiva, né, como que ela foi bem cuidada, né? Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. A gente sabe que flores e frutos para as nossas plantações, eles têm um momento certo de surgir, né, e precisam ser trabalhados. Eu, há algum tempo, eu acabei plantando algumas mudas de banana em casa, bananeira, né? Na verdade, minha neta que plantou e tudo, e a gente cuidou durante o tempo. E eu não sou muito bom para a questão de plantação. E aí, esses dias mesmo, foi lá, falei para ela assim, olha, as bananas ficam pequenas, mirradinhas. E aí ela falou, claro, vô, precisa adubar, precisa colocar água, precisa não sei o quê. E eu, de fato, eu sei que precisa, mas eu queria que aquelas bananas nascessem e ficassem grandes e vistosas e suculentas, José, sem que eu tivesse todo esse trabalho de adubar e de aguar e tal. Então, cada cacho de banana que nasce, é uma frustração para mim, porque eles não são do jeito que eu queria. Mas deve ser uma frustração para o cacho de banana também, porque eu não fiz nada para que ele fosse melhor que aquele. Exatamente. Né? Não é? É aquilo que a gente estava comentando no início, né, Maurício? A gente cria uma expectativa sobre os outros e se esquece que os outros também criam expectativas sobre nós, né? Então, é uma troca importante, né? Se você quer ter uma planta que cresça, fique bonita, né? Dê flores e frutos, ofereça alguma coisa para ela. E aí ela vai devolver
né, a sua expectativa, né, e na mesma proporção, né? É isso, nós não podemos, né, querer que a coisa apareça, né? Vamos aparecer uma banana, que aparece, mas às vezes é pequenininha. Eu queria que aparecesse, mas não apareceu. E eu estava pensando aqui, já pensou as bananas lá na penca, né? Uma falando para outra assim, gente, não deu certo porque o cara aí é um banana. É um banana, é um banana. Né? É uma ciência, né? Como é uma ciência. O Emmanuel coloca. Cultivar a amizade e construir o entendimento é uma ciência. Maurício colocou aqui, nós precisamos trabalhar, né? Uma ciência que precisa ser trabalhada para que a gente cultive a proximidade com as pessoas, né? Para que a gente possa dividir com elas, né? os momentos bons, os momentos não bons, né? Fico vendo aqui o Maurício, imagina, o Maurício um dia, ele me convidou para fazer o SEAC no lar, né? E aí eu fiquei pensando, puxa, mas fazer esse SEAC no lar, né? Será que eu dou conta, né? E eu acredito assim, ele teve alguma confiança em mim para fazer isso, né? Não, acho que o José consegue fazer. É claro que eu não tinha um preparo adequado para fazer, mas ele confiou no colaborador, mesmo o colaborador tendo limitações. Quando você planta uma sementinha no solo, você vai confiar que aquela sementinha daquele tamanho vai se transformar numa árvore, vai dar fruto. É difícil, mas, né, o conhecimento nosso demonstra que se aquilo for cuidado, se você plantar, se você regar, se você colocar adubo, né, como é o caso, aquilo vai germinar. Então, é uma ciência, é algo que a gente precisa insistir, né? Se nós queremos que algo dê fruto, seja uma amizade, seja um trabalho, seja um projeto, nós precisamos nos dedicar a ele. E qual que é o nosso principal projeto nesta existência? O que nós estamos fazendo aqui? O nosso principal projeto nesta existência é evoluir espiritualmente, é evoluir moralmente. Como que eu vou esperar que essa evolução moral, essa evolução espiritual aconteça se eu não me dedicar a essa evolução? Se eu não me esforçar? Então eu vou estar fazendo o papel daquele que plantou. Eu estou plantando, eu estou regando o quê? A minha própria existência. Jesus Cristo veio e nos falou, é assim que você vai fazer, é assim que você vai agir. Nos ensinou. Agora, está na mão de cada um de nós. Nós só precisamos nos dedicar a essa ciência. E vamos fazer, e vamos colher o nosso fruto no final. Colher o fruto da nossa evolução, mesmo que seja um pouquinho de cada vez, mas vamos colher o nosso fruto, né? Vai ser uma pencazinha de banana para cada um. Boa. Continuando, não te esqueças da atenção do adubo do irrigador. Olha só, atenção, adubo, irrigador. Coloca-te na posição da planta em jardim alheio e, reparando os cuidados que exiges, não desdenhes resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. Olha que interessante aqui também, a oportunidade, né, de resgate das dívidas que nós temos para com todos os demais. Olha que maravilha. Imita o lavrador prudente e devotado, se desejas atingir a colheita de grandes e preciosos resultados. Lavrador prudente e devotado. Então, ele tem atenção, ele tem cuidado e ele se dedica àquilo que foi a proposta, né? Eu acredito que Emmanuel encerra de uma maneira fantástica quando ele faz essas referências aqui para a gente, né, sobre a maneira que tem que ser a dedicação e, principalmente,
de se querer frutos ou flores ali antecipados, prematuros, sem que a gente tenha de fato trabalhado. Então ele diz assim, a expectativa, né, o problema, a expectativa, o processo, o resultado e a receita. O que a gente tem que fazer ali para atingir? Vale para todos nós, porque é evidente que nós queremos estabelecer bons vínculos de amizade, há trabalhos que nós queremos que sejam feitos e que precisam ser feitos, e que sabemos de pessoas, né, que têm a potencialidade para fazer ou que podem desenvolver, então, né, essa potencialidade para realizar. Principalmente, agora eu chamo a atenção, eu acho que vale a pena, principalmente para aqueles que são dirigentes ou trabalhadores espíritas, notadamente dirigentes, aqueles que perguntam ou que ainda não se perguntaram por que as pessoas vão até as casas espíritas. Se não foi feita as perguntas, se não nos fizemos essa pergunta ainda, nos façamos. Mas as pessoas vão na casa espírita para encontrar as pessoas que estão na casa espírita. É para isso que elas vão. É claro que tem dores, tem situações que precisam ser esclarecidas, precisam ser consoladas. E elas vão porque acreditam que essas pessoas podem atender e ajudar nesse consolo. Por que as pessoas iam atrás de Jesus? Esperando que ele pudesse resolver um problema delas. E o que eles encontravam lá? Eles encontravam pessoas que acolhiam, que ofereciam a possibilidade de receber de uma maneira que aquelas questões fossem resolvidas, não é? E a amizade aí no caso, é claro, né, Jesus se dirigia às pessoas, falava, explicava, e a amizade aí era aquele alimento que ele fornecia e que trazia aquela necessidade, aquela vontade de ficar junto, né? Era como se fosse o pão e o peixe que foi dividido ali entre as pessoas, multiplicado por Jesus, e que acabou alimentando eles. Então, essa amizade, a compreensão, ela alimenta de tal forma que as pessoas querem ficar juntas. E aí, então, a possibilidade de se trabalhar aqueles conteúdos evangélicos, doutrinários, ele fica muito mais forte, porque existe essa segurança, existe essa mútua troca, né, entre as pessoas. Então, eu acredito que seja isso principal na abordagem dessa nossa lição de hoje. 121, amizade e compreensão. Eu passo para o José para os comentários finais e também peço que faça a prece de encerramento. José, eu deixo já meu boa noite a todos. Obrigado, Maurício. Nós encerramos, então, agora o nosso Evangelho no Lar, aqui no SEAC no Lar, com esta oração que vamos fazer, né? Lembrando de todos esses comentários que nós fizemos sobre a primeira epístola de Paulo aos Coríntios e também a lição 121 do Vinha de Luz, né? Amizade e compreensão. E nesse momento, então, nós agradecemos a Deus, elevamos o nosso pensamento a Deus Pai, agradecendo a Ele, agradecendo, Senhor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, Te louvando e pedindo, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando, abençoando a todos nós, abençoando os nossos lares, abençoando os nossos propósitos de vida, os nossos propósitos de mudança, de reforma, para que não nos falte a fé, para que não nos falte o esforço, a dedicação, a vontade de evoluir, e não nos falte também a compaixão e a compreensão com os nossos amigos, com os nossos familiares, com as pessoas com quem nós convivemos, para que nós possamos ter por eles a paciência,
com eles a paciência, possamos ter por eles a compaixão e para que nós também possamos colher como fruto desse nosso investimento também a compaixão deles para conosco, para que eles nos entendam, para que eles possam continuar olhando para nós como pessoas que buscam a correção, que buscam o entendimento, que buscam a amizade, que buscam o amor na fé em Jesus Cristo. Com as suas bênçãos, Senhor, encerramos mais um SEAC no Lar. Que assim seja.